No vídeo de hoje eu vou te contar onde eu invisto meu dinheiro e como é que eu fiz para aprender tudo que eu sei. Beleza, se liga, antes de qualquer coisa, você precisa entender que tudo que eu falar aqui é relacionado à minha vida, não tem nada a ver com a sua. Então, não sai por aí fazendo as coisas que nem eu faço, porque eu sou uma pessoa, eu tenho um tipo de personalidade, eu tenho um perfil de investidor, então a gente não é igual. Então, nada de Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Então é o seguinte... Para começar, sem me achar a doida maníaca das corretoras, tá? Eu tenho conta em 4 corretoras. Uau! Acredite se quiser. Mas Raíssa, para que tudo isso? Calma. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto finanças, a estudar sobre investimento, eu saí fuçando tudo, pesquisando tudo, aprendendo sobre tudo e acabou que hoje eu tenho conta em 4 corretoras. Então, o primeiro lugar que eu me identifiquei e abri uma conta foi na XP. Eu assisti um comercial na televisão assim magnífico em 2018 que o Luciano Huck falava sobre a XP. Eu não entendia nada ainda sobre investimento, mas fiquei interessado. Foi tão mágico aquele comercial, foi tão apaixonante que eu fui chegando perto da tela assim. Enfim, foi um amor à primeira vista. Então, rapidamente já fui pro celular, atrás do aplicativo, fui ler tudo sobre, enfim, abri uma conta gratuita, vale lembrar isso, preenchi todos os meus dados e comecei pela XP. Daí por diante, comecei com pequenos investimentos, sem entrar muito em detalhe aqui no momento, mas foi aí que eu comecei. Conforme o tempo foi passando, eu fui fuçando mais, aprendendo mais e gerou uma curiosidade dentro de mim de conhecer outras corretoras. E aí é que eu fui parar na Rico. A Rico, pra quem não sabe, ela é da XP. Então tá tudo em família, certo? Mas fui pesquisar o aplicativo, me identifiquei também. Tem algumas funcionalidades diferentes, umas mais simples e fáceis. Enfim, fui fuçar e também comecei a investir pela Rico. Depois, passou-se mais um tempo, a XP e a Rico não tinham taxa zero para investir, por exemplo, em ações. Era cobrado, no passado, taxas de corretagem. Taxas de corretagem são pequenos valores que uma corretora cobra para você investir em ação. Na época que eu comecei a investir na XP e na Rico, essas duas corretoras ainda cobravam taxa de corretagem para investir em ações. Mas hoje vai lembrar que essa taxa é zero, então tá todo mundo liberado. Naquela época eu queria investir em ações sem pagar corretagem. Digamos que uma corretora cobrasse R$ 7,50, R$ 9,50, R$ 10 por cada aplicação que eu fizesse. Então, para mim, começou a fazer zero sentido quando eu ia comprar uma ação, por exemplo, com R$ 50, um exemplo hipotético aqui, e a corretora me cobrasse R$ 10 de corretagem. Então, eu ficava pensando assim, cara, até eu recuperar esses R$ 10 de volta, vai demorar um pouquinho. Então, eu quero um lugar que não tem essa taxa. Fui pesquisar. E foi aí que eu parei na Clear. E adivinha só, a Clear também é linkada com a XP. XP é a rainha de todos os tempos. Beleza, presta atenção. Então, comecei a investir também através da Clear. Todas essas corretoras que eu tô falando são muito top. Você consegue abrir a sua conta gratuitamente, muito fácil, pelo aplicativo no celular ou pelo computador. Então, se você ainda não tem uma conta na corretora, pesquisa uma dessas 3 que eu garanto que você vai estar muito bem servido. A 4ª corretora que eu tenho conta, ela é especialmente para eu investir em dólar, com uma corretora lá fora, no exterior, nos Estados Unidos. Então, ela é muito top. Depois de um tempo, conforme eu fui estudando, eu decidi começar a investir o meu dinheiro, uma parte dele, em dólar. Então, para isso, nas minhas pesquisas, nos meus estudos e nos meus aprendizados com os meus mentores, que vocês já conhecem,
lindos, maravilhosos da minha vida, eu abri uma conta na Avenue. Eu conheci a Avenue através do Breno Perrucho, que me ensinou tudo o que eu preciso saber sobre essa corretora. Mas resumindo, é uma corretora criada por brasileiros lá no exterior, e então o serviço deles é todo em português e o atendimento é muito foda. Então, basicamente, eu abri a minha conta na corretora como se eu tivesse aberto uma aqui no Brasil. Tudo muito simples, sem burocracia. Antigamente, para você investir em dólar, existia toda uma burocracia para você ter uma conta no exterior. Hoje em dia não é mais assim. Hoje o meu dinheiro também voa em dólar. E de novo, sem me achar a maníaca dos investimentos, recentemente, no ano de 2020, eu também comecei a investir através do Banco Inter, que é um banco totalmente, completamente digital e gratuito. Então, comecei a ter esse tipo de experiência também. Tô gostando, mas relembrando, não tô dizendo aqui para você fazer igual eu. Se a gente for compilar tudo, eu tenho investimento em 5 lugares e não 4, como eu falei no início desse vídeo. Tá, Raíssa, então como é que tu se organiza com esse monte de corretora, com esse monte de investimento, como é que tu se entende? Bom, tudo é experiência e conforme você vai caminhando, você vai se adequando e se achando com a melhor forma para você se encontrar nesse mundo. A minha XP, por exemplo, eu tenho diversos ativos. Eu tenho desde a renda fixa, fundos imobiliários, ações, que mais que eu tenho lá? COI, tesouro, enfim, é uma carteira bem diversificada. Já tive tesouro pré-fixado também, já tive alguns fundos de investimento, já tive previdência privada, então era meio que uma grande salada. E aí, conforme o tempo foi passando, que eu fui aprendendo, adquirindo experiência e ajuda com alguns assessores que eu tive, eu fui desenhando, desenvolvendo a carteira ideal para mim, certo? Então, carteira é tudo que eu tenho dentro dela, certo? Lá na minha corretora. Já na Rico foi uma corretora que eu abri como experiência. Então eu fui testar algumas coisas, como montar o meu fundo de emergência. Tive aprendizado também com alguns fundos imobiliários. Não investi em ações pela Rico, porque na época cobrava taxa de corretagem, eu tava fugindo de taxa de corretagem. A Rico foi mais experimental. Depois eu abri a conta na Clear para usar exclusivamente para os meus investimentos em ações. Então a minha carteira na Clear é só ação, tudinho. Tudo que eu gosto de ação tá lá. Na Avenue é onde eu invisto em dólar, Facebook, Disney, Netflix, Spotify, McDonald's. Tem alguns REITs também. REITs são fundos imobiliários, certo? Tem a mesma pegada dos fundos imobiliários aqui no Brasil, só que lá se paga em dólar. E eles não pagam mensalmente como os fundos imobiliários aqui do Brasil. Eles pagam geralmente de trimestral, semestral ou anual, depende da característica de cada REIT. Lá na Avenue eu invisto em dólar. E no Banco Inter eu comecei a focar toda a minha reserva de emergência no Banco Inter, no CDB de lá. Se você não sabe como aplicar para montar a sua reserva de emergência, eu fiz um vídeo muito legal que eu mostro num passo a passo ali com o meu aplicativo, fazendo na prática, aplicando R$100 no Banco Inter, colocando na minha reserva de emergência. Então, confere lá esse vídeo. Basicamente, eu concentrei a minha reserva de emergência lá. Então, dá pra ver que a minha carteira, ela é bem diversificada, ela é bem misturada. E isso é bom, se você souber fazer de um jeito ideal para o seu perfil. Por quê? Quanto mais diversificada for a sua carteira, melhor para a sua estratégia. Porque se você coloca todo o seu dinheiro num canto só, por exemplo, em ações, que é renda variável, isso significa que você está exposto a grandes oscilações de sobe e desce, de alta e de queda, e você não pode ficar fazendo isso com o seu patrimônio. Patrimônio, para quem não sabe, é dinheiro, é a sua riqueza. Então você também não pode colocar o seu dinheiro todo em fundos imobiliários, porque esse dinheiro também oscila, é renda variável. Você também não pode colocar o seu dinheiro todo em renda fixa,
por mais conservador que você seja, porque você tem que pensar no longo prazo. E quando a gente pensa em longo prazo, os lugares que mais vão te trazer rentabilidade são os lugares que te oferecem a renda variável, ações, fundos imobiliários, etc. O dólar, é claro, que é a moeda mundial, é um dinheiro que está sempre crescendo, ele nunca deixou de crescer, por mais que tenha passado por altas e baixas, o dólar é uma moeda que sempre cresceu e que sempre vai crescer. Então, é importantíssimo deixar o seu dinheiro exposto à moeda internacional. E a reserva de emergência nem se fala. Acabamos de passar por um ano bizarro. Então, a galera que tinha reserva de emergência se saiu muito bem, conseguiu sobreviver ao ano. A galera que não tinha reserva de emergência ficou correndo da sala para a cozinha sem saber o que fazer. E aí não adianta começar uma reserva de emergência na hora que você está na emergência. Você tem que fazer antes. Reserva de emergência é um dinheiro que você vai deixar guardado num lugar que não vai render muito, vai render bem pouquinho, dia a dia, mês a mês, mas que caso alguma coisa aconteça, você tem lá aquele dinheiro para resgatar imediatamente e resolver o seu problema momentâneo, que pode ser uma doença, um fogão que explodiu. Recentemente, inclusive, o fogão daqui de casa quase explodiu. Mas eu conto essa história pra vocês no Instagram, que vai ser mais emocionante. Perda de emprego, e aí você tem um dinheiro que você pode sobreviver algum período de tempo. Então, se você ainda não sabe como fazer a sua reserva de emergência, você acessa esse vídeo aqui e aprende que tá tudo lá, beleza? Presta atenção! E aí, Raíssa, como é que tu vê a tua evolução do teu patrimônio, da tua carteira, da tua riqueza? Como é que tu vê se tá tudo espalhado nesse monte de coisa? Existe um aplicativo, um site, enfim, uma plataforma, não sei do que você quer chamar, que se chama Trademap. Também conheci com o Breno Perrucho. É uma plataforma muito top porque ela pega tudo que você tem em todas as corretoras e lança num lugar só. Então eu tenho um gráfico só que mostra todo o meu montante, seja da XP, da Rico, da Clear e da Avenue. Só não tem a do Banco Inter, não é linkado ainda, não duvido que possa ser no futuro, mas tirando o Banco Inter, tá tudo lá. Então eu entro nesse aplicativo e vejo quanto que rendeu, quanto que ganhou de dividendos, proventos, quanto que caiu. Eu consigo ver a minha evolução de forma geral nesse aplicativo. Se você ficou curioso com ele, dá uma olhada, ele tem a versão gratuita e já serve muito. E aí eu tenho também, eu que não sou a maníaca dos investimentos, sou uma pessoa completamente normal, eu tenho também uma planilha que eu chamo de planilha da riqueza. Todo dia 30 de todo mês eu entro em cada corretora minha, vejo quanto tem lá no totalzão bonito e coloco nessa planilha, e essa planilha soma para mim tudo o que eu tenho. Então eu vou acompanhando de mês em mês, do dia 30 ao dia 30, quanto eu tenho. E aí eu vejo a minha evolução, lembro das minhas metas, lembro dos meus sonhos e consigo visualizar ali num único quadrado como que eu tô indo. E dali eu vejo as minhas estratégias, eu vejo se eu tenho que gastar menos, eu vejo se eu tenho que cortar gastos, eu vejo se dá para investir um pouco mais, eu vejo se dá para me dar um presente mais legal, eu vejo se dá para viajar. Dali eu consigo tomar as minhas decisões mais importantes em relação às minhas finanças. Beleza? Aproveitando que eu tô abrindo aqui toda a minha vida para você, toda a minha carteira, te contando tudo o que eu faço com o meu dinheiro, deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Esse canal tá cheio de conteúdo simples, fácil e objetivo que pode te ajudar a melhorar a sua vida financeira. Então vai, pausa o vídeo. Mentira que nem precisa pausar o vídeo. Enquanto eu tô aqui falando contigo, vai. São 2 botões. Tchum, 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 tchum. Obrigada. No vídeo de hoje eu te contei como que eu invisto, onde eu invisto e como que eu acompanho tudo. Se você acha que te contar isso foi relevante para o teu crescimento, comenta aqui embaixo para mim. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos ou com os seus familiares que estão precisando dar uma atenção para a saúde financeira. Beleza? Cuida do seu dinheiro que no futuro ele vai cuidar de você. Te espero no nosso próximo encontro. Vai!